Imagens que prescindem de palavras. Esta que vê no arranque do telejornal diz-lhe onde estamos e é o que vimos. Coimbra, pois claro, para aproveitar o balanço da academia com mais passado, na hora de olhar Portugal e o futuro. Prioridade hoje ao setor porventura mais determinante para esse futuro, a educação. Num dia que é de festa em Coimbra, estamos na Semana da Queima das Fitas e em pleno dia do cortejo dos estudantes. Talvez o dia em que todos eles, os estudantes, podem esquecer mais facilmente, entre a música e os copos, que vão à procura de emprego nos anos dominados pelo FMI e na linha de uma geração que se diz arrasca. Para o futuro do país, o PSD apresentou hoje as linhas políticas que defende, ou seja, o programa com que se candidata às eleições do dia 5 de junho. Pedro Passos Coelho já disse que o programa respeita o acordo com a Troika, mas vai para além dele. Em relação a medidas concretas, destacam-se a redução da taxa social única até 4% para as empresas exportadoras, uma revolução anunciada no setor da justiça e, por exemplo, também a redução do número de deputados para 181. Uma visão de futuro que vai para além do acordo assinado com a Troika. É assim que Passos Coelho apresenta o programa eleitoral para as legislativas de 5 de junho. Não é um programa construído na estratosfera do país. Não é um programa cor-de-rosa. O PSD compromete-se integralmente a atingir aqueles objetivos. Mas a Troika aceitou que nós, uma vez no governo, pudéssemos ajustar a escolha concreta das políticas. Este programa está muito para além do memorando de entendimento. Intitula-se Mudar Portugal. O líder apresentou as principais linhas aos conselheiros nacionais e ao país. Para gerir e resolver o momento atual, promete um plano de estabilização financeira e um plano de emergência social. O PSD propõe uma política de desvalorização fiscal que prevê a medida mais controversa até ao momento, a redução da taxa social única para 4% para exportadores, uma perda de receita que terá de ser compensada. Já estava no PEC 4 uma reestruturação do IVA, que agora está, aliás, que nós defendemos com a Troika que essa reestruturação do IVA não afetasse o cabaz de alimentar, portanto, com essa receita que vem dessa reestruturação vai ser aplicada para baixar a taxa social única. Passos Coelho já tinha prometido um amplo plano de privatizações, também aqui mais ambicioso que o previsto no memorando de ajuda externa. É verdade. O memorando de entendimento não pressupõe a paragem da ligação do TGV da alta velocidade entre Lisboa e Madrid, mas defendemos-lo nós. É verdade. O programa de privatizações que está acordado e detalhado pela Troika não inclui alguns setores que o PSD considera também essenciais, porque não deixaremos de fora também os órgãos de comunicação social do Estado. Na Justiça promete a maior revolução de sempre, dotar tribunais de uma gestão profissional e apoio técnico, adotar a sentença simplificada. Todos os que pensam que as reformas se fazem contra o país, como contra os professores, contra os juízes, contra os magistrados, contra os médicos, contra os enfermeiros, contra as farmácias, contra toda a gente, aqueles que acham que só se fazem reformas contra toda a gente, são os primeiros a falhar estrondosamente. Quanto ao sistema político, reduzir os deputados de 230 para 181, um governo com 10 ministros e 25 secretários de Estado, metade dos assessores, extinguir governos civis. No Conselho Nacional, tanto o programa eleitoral como a candidatura de Passos Coelho a primeiro-ministro foram aprovados por unanimidade. Pedro Passos Coelho diz que não contem com ele para estar no governo com o Partido Socialista. O presidente do PSD mostra-se disponível para fazer acordos com o CDS, até com outros partidos à esquerda. Com o PS é que diz que não é o tempo de mais misturas. Com o PS, não. Em menos de 24 horas, esta foi a segunda vez que Passos Coelho insistiu que não quer misturas no governo. Aqueles que entendem, em Portugal, que vale a pena mudar, e mudar a sério, sabem que não é possível mais misturas. Nós nunca nos quisemos arvorar em donos do país. Mas uma coisa é procurar consensos
outra coisa é procurarmos sentar-nos todos no mesmo lugar. São coisas diferentes. O PSD não precisou de estar no governo desde as últimas eleições para que este governo tivesse tido, como tinha sido vontade dos portugueses, condições para governar. Não foi o PSD que deitou abaixo este governo. Foi este governo que se deitou abaixo a si próprio, não obstante as condições que nós lhe demos. Exclui o PS, mas não outros partidos. Procuraremos entendimentos com outros partidos e com partidos à nossa esquerda. Não temos nenhum problema nisso. Mas não precisamos de estar todos juntos no governo. Aos eleitores pede que sejam exigentes e intransigentes, mas deixa uma certeza, a mais aplaudida da tarde. Peçam aos partidos e aos políticos que digam o que é que querem para saberem com o que é que contam. Comigo não contarão para fazer um governo com o Partido Socialista. O momento era da apresentação do programa eleitoral, mas Passos Coelho não esqueceu o PS, garantindo que o PSD não tem agendas escondidas e se apresenta às eleições com um programa que não é indiferente à maior parte dos portugueses. Ainda hoje, Pedro Passos Coelho vai explicar aos militantes do PSD este programa eleitoral que hoje foi divulgado. Uma das medidas propostas é a redução da taxa social única para empresas exportadoras, como já lhe dissemos. O líder parlamentar do Partido Socialista, Francisco Assis, já veio a terreiro pedir que o PSD explique essa proposta. Para que essa redução se faça, tem que haver uma compensação em termos fiscais. É absolutamente imprescindível que o PSD venha dizer onde é que vai fazer essa compensação. Só assim nós poderemos fazer um trabalho sério e travar uma disputa eleitoral séria com os portugueses a compreenderem exatamente o que está em causa. Quando propomos... Eu admito que seja no IVA, e se for no IVA isso vai ter um impacto enorme sobre esse imposto que incide sobre o consumo. Uma estimativa feita imediatamente a propósito dessa proposta do PSD aponta para uma necessidade de aumento de cerca de 3 pontos percentuais da taxa de dívida. Isso teria um efeito brutal a nível do consumo em Portugal. O secretário-geral do Partido Comunista esteve hoje na Covilhã a participar num almoço com militantes. Aproveitou para falar da Troika, que considerou uma espécie de pacto de submissão, numa altura em que o que resta do país vai ser posto à venda, são ainda palavras de Jerónimo de Sousa. Atacou o PS, o CDS e não esqueceu o PSD sobre o que será o programa eleitoral social-democrata. Queremos que hoje o PSD vai apresentar o seu programa. É falso, camaradas, não vai apresentar programa nenhum. Vai apresentar, quando muito, um anexo ao programa comum decidido pela Troika. E, obviamente, como quer ser mais troiquista que a Troika, vai procurar apresentar medidas que vão no sentido do agravamento. Mais privatizações no setor público, na área da saúde, da educação, mais privatizações, mais medidas neoliberais. José Sócrates acusa o PSD de querer fazer uma escola para ricos e outra para pobres. O primeiro-ministro recusa a privatização da escola pública e diz que a ideia do PSD é perigosa e radical. José Sócrates diz que nada tem contra a liberdade de escolha entre a escola pública e a privada, mas não aceita as intenções do PSD para a educação. Não tenho nenhum preconceito ideológico contra uma escola privada. O que eu tenho é que se desviem verbas que deviam ser investidas na escola pública para financiar um sistema privado de educação apenas porque há um preconceito ideológico que essas escolas privadas são melhores. E em todos os países onde se seguiu essa via, o que aconteceu é que se passou a ter 2 sistemas. Um bom nas escolas privadas para ricos e um mau com uma escola pública degradada e decadente para aqueles que são pobres e para os quais qualquer coisa é suficiente. Nós não queremos viver com isso. O primeiro-ministro diz não haver sucesso em nenhum país onde não exista uma aposta forte na educação e para isso considera essencial a existência de uma escola pública. A ideia de privatizar ou privado é bom, público é mau, é uma ideia aventureira, perigosa e radical que vai estar em causa também nestas eleições. E, em tempo de pré-campanha, as culpas pela situação em que se encontra a economia portuguesa têm sido atribuídas ao governo. Sócrates diz que os Estados não podem ser responsabilizados pela crise.
Esta crise que estamos a viver, e que é uma crise que começou em 2008, começou justamente com o mau funcionamento dos mercados financeiros, com a desregulação dos mercados financeiros, com a cobiça e a ganância de mercados financeiros desregulados. Não começou com nenhum Estado. José Sócrates encerrou no Porto um fórum sobre educação onde o objetivo foi lançar e discutir argumentos em defesa da escola pública. Francisco Louçã apela pela primeira vez ao voto dos eleitores do CDS, do PSD e dos descontentes com o Partido Socialista. No encerramento da convenção do Bloco de Esquerda deste fim de semana, o coordenador do partido apela à convergência para construir uma esquerda grande. De um dia para o outro, o vermelho do palco passou a verde. O slogan é o de sempre, mas lá de cima ouviu-se pela primeira vez um apelo a quem vota à direita. E há tanta gente que tem medo. E com essas pessoas nós queremos falar. As que já votaram no Partido Socialista, mas também, pela primeira vez, vou-me dirigir diretamente a quem já votou no PSD e no CDS ou que se tem abstido. Francisco Louçã falou para todos eles. Aos eleitores do PS perguntou em que é que o país ficou melhor. Aos do PSD, lembrou o aumento de impostos que ficou escrito no acordo com a Troika. Aos do CDS, disse que Paulo Portas abandonou os reformados com o congelamento das pensões. Depois de falar para fora, os recados para dentro do partido. Todos os diálogos só nos demonstraram que são precisos mais. Quem só fala com quem está de acordo consigo pode ser capaz de fazer uma seita. Mas só quem vai à luta e procura convergências é que será capaz de fazer uma esquerda grande. Só esses têm a coragem de fazer uma esquerda grande. Para lá chegar, o caminho é longo, admite Louçã. Para isso ficou marcado um objetivo: eleger mais deputados. E para isso fez-se também o apelo ao voto a quem esteve na rua com a geração Arrasca. Quando nos dizem por isso que está tudo acabado, meus amigos, os próximos 3 anos são coma. Quanto mais insistem na desistência, mais nós nos levantamos. O povo é que decide. Agora é preciso um 25 de Abril novo. E nós lutamos por um novo 25 de Abril. Na convenção de 2 dias, nenhuma palavra para o PCP. Na próxima semana, o Bloco de Esquerda apresenta o programa eleitoral. A verdade é que Francisco Louçã defendeu sempre, ao longo desta convenção, a necessidade de se encontrar uma ampla solução de esquerda para o país. Ontem chegou a admitir a possibilidade do Bloco fazer parte de uma futura solução com um governo que inclua o Partido Socialista, mas ressalvou-se em José Sócrates. O Bloco fala na necessidade de aumentar a família à esquerda para uma futura solução de governo, mas um cenário com o PS parece uma realidade bem distante. Não pode ser com este PS. Este PS tem o programa do FMI, a coligação do PS é a coligação do Fundo Monetário Internacional. Com certeza que quem lidera o Partido Socialista é Sócrates, não é outra pessoa. Um voto no PS não é um voto para um governo do PS. É um voto para o governo do PS com o PSD e com o CDS. Nós dizemos à esquerda portuguesa, aos socialistas, que nós não estamos condenados a escolher entre o rosa pálido e o laranja-choque. Com o PS não podemos fazer nada. E era bom que entendêssemos porque é que o Bloco nasceu. O Bloco nasce para outro tipo de política. Seguramente não é possível pensar numa alternativa de esquerda que não inclua o eleitorado do Partido Socialista. O assunto ganhou força no final dos trabalhos no primeiro dia da convenção, com Francisco Louçã no campo das hipóteses a dizer PS sim, com Sócrates é que não. O governo de esquerda é com o Partido Socialista? Este governo de esquerda é com quem aceitar este compromisso. Lutar pelo emprego? Com certeza que não. José Sócrates é a Troika. Ele é o senhor Troika. Em dia de encerramento, a declaração ganhou dimensão e não foi esquecida por uma corrente minoritária no partido. Imaginar que vai haver algum dia um governo de PS com o Bloco de Esquerda e mesmo que sem o José Sócrates que seja capaz de travar a precariedade é outra fantasia. Sabem qual é que é o maior empecilho para a unidade da esquerda? Jerónimo de Sousa disse na reunião com Francisco Louçã: cada um deve ir na sua bicicleta. E enquanto cada um de nós anda na sua bicicleta, o Sócrates continua a ganhar as eleições. Enquanto a direita se consegue unir, a esquerda cada um vai na sua bicicleta. E essa é a tragédia do país há 30 anos. O Bloco não quer perder tempo,
Depois da casa arrumada, parte-se à conquista de mais votos. Até 5 de junho querem ganhar peso para constituir o desejado governo de esquerda. O PS esteve presente no encerramento da convenção do Bloco e acusou o partido de ter estado a viver em união de facto com a direita. Entendem os socialistas que o Bloco não quis assumir compromissos nem responsabilidades. Quem quiser votar do lado, quem esteve a viver em união de facto com a direita durante esta legislatura e derrubou um governo do Partido Socialista, um governo de esquerda, ou quem quiser votar num partido que não apresenta soluções realistas, nem apresenta soluções de responsabilidade, então aí pode votar no Bloco de Esquerda. Cada português deve 17 mil euros, segundo as contas feitas pelo CDS. O líder do partido, Paulo Portas, disse na Madeira que uma justiça mais rápida ou uma educação melhor não dependem do FMI. A economia e as soluções de que o país precisa marcaram a curta passagem do líder do CDS pela Madeira. Agradecia também que levantassem as bandeiras. Os nossos líderes aproximam-se. Não depende do FMI termos uma justiça rápida e sermos um país onde é possível cobrar dívidas ou validar contratos. Não depende do FMI sermos um país onde a concorrência é sério, em vez de se protegerem os grupos económicos já instalados no mercado. Não depende do FMI termos em Portugal medicamentos genéricos com um preço mais em conta, uma prescrição pelo princípio ativo e não pela marca. A situação é grave, exige trabalho, diz Paulo Portas, e o congelamento dos projetos faraónicos é o que revelam os números apurados pelo partido. Cada português, só por conta do Estado e do seu endividamento, já deva 17 mil euros. Mas também impressiona que aqui na região autónoma, cada madeirense, só por conta das dívidas do governo regional, já deva 24 mil euros. Nesta deslocação à ilha estava prevista a passagem de Paulo Portas pela Feira do Santo da Serra, mas o próprio cancelou. Ao almoço não podia faltar, estavam à volta de 800 militantes. A família de uma mulher que sofre de cancro vai ter de vender uma casa para conseguir internar a doente numa clínica privada. É que não obteve vaga na rede pública hospitalar de cuidados continuados. Estamos a apresentar este telejornal, como já percebeu, em direto de Coimbra, em pleno domingo de queima das fitas e mesmo de cortejo académico. É um dia de festa enorme dos estudantes de Coimbra e um belo pretexto para falarmos hoje mais sobre educação no telejornal. Ora, o abandono escolar em Portugal está a diminuir, mas ainda se mantém acima da média europeia. A taxa de abandono precoce ultrapassa os 30%. Os programas são muitos, mas as escolas são mais ainda, pelo que eles não chegam a todas. Veronique tem 17 anos, devia estar na escola, mas o pequeno Ruben forçou uma pausa no sonho. Eu queria ser advogada ou... Era mesmo só advogada. Ou jornalista. A gravidez inesperada trouxe uma vida nova, longe da escola e com outras prioridades. Não é muito difícil, mas às vezes, as dificuldades. Sempre já não podes comprar coisas para ti, tens que guardar para ele. Veronique tem saudades dos colegas, das aulas de ciências, de retomar o sonho que ainda passa pela escola. A escola é tudo, é onde aprendemos, é onde nós podemos ter o futuro. Sem a escola não somos ninguém. Luís Dias é diretor de escola, entende que o abandono escolar tem sempre uma história. Ou porque não tem o apoio necessário, ou porque as matérias não lhe interessam, começam por faltar. Portanto, o primeiro passo para o abandono é o absentismo, não é? Às vezes não vêm às aulas, por exemplo, as primeiras da manhã, porque ainda estão a dormir, ou intercaladamente, porque não gosta desta disciplina ou daquele professor. Portanto, há situações que realmente nos previnem, este miúdo está em situação de risco. Eu até nem sequer sou mau rapaz.
Diogo e Alex conhecem bem cada canto da escola, mas nem sempre por irem às aulas. Muitas vezes não tinha vontade de ir às aulas, ou estava num dia menos bom, toda a gente tem esse dia. Não vou dizer que não estou arrependido, porque eu estou. Foi mais o mau comportamento e a desatenção nas aulas que me prejudicaram. Nos anos anteriores, neste tempo, eu não estaria cá, estaria noutro sítio. O que queria seguir era atleta, só que como fui operado recentemente ao joelho, estou ainda a ponderar a hipótese de seguir ou não. Tudo depende da minha recuperação. Queria ser atleta também, mas como também a idade também já vai, estou um bocadinho atrasado nisso. Unidos até no que querem para o futuro, Alex e Diogo têm 18 anos, garantem que agora a escola é um percurso para fazer até ao fim. Passei a bola! Passei a bola, para um gajo exibir aqui, bora jogar! Estamos em Coimbra, disse-o há pouco, em dia de cortejos da queima das fitas. O cenário que se percebe por trás de mim é, eu diria, bastante interessante. Há uma aglomeração de pessoas já na zona ribeirinha, aqui perto do Mondego. Ao fundo, a velha ponte de Santa Clara, a mais antiga de Coimbra. E do outro lado da ponte, o lado sul, existe hoje aquilo que é o recinto do queimódromo, onde se fazem agora as grandes festas dos estudantes, sempre numa semana de maio. É uma semana boa para falarmos de educação e é uma oportunidade, vivemos a queima das fitas, para poder até dar os parabéns, não sei se deve ao reitor, mas penso que sim, da Universidade de Coimbra, por este momento que é sempre festivo para a Universidade. Agradeço antes de mais a vinda também ao telejornal. E a pergunta que eu gostava de fazer é esta. É evidente que este é um momento diferente da vida de uma academia, mas que academia de Coimbra é que o senhor gostava de deixar quando o seu mandato, que está apenas no início, viesse a terminar? Gostava que ficasse com que imagem? Uma universidade capaz de influenciar o destino do país e de ajudar o país a sair da dificuldade em que está. E como é que pode fazer isso mais do que já fez até agora? Acho que neste momento nós temos uma escolha, simplificando, mas clara, que é ou voltamos ao modelo do mão de obra barata, mas aí temos que andar em competição com os salários chineses, ou então vamos utilizar o conhecimento avançado para conseguir produzir produtos com valor acrescentado e elevado e, portanto, conseguir a riqueza que o país necessita para conseguir ter recursos para sair das dificuldades. E esse conhecimento avançado está essencialmente nas universidades, não está só nas universidades. E, portanto, quando se fala em conhecimento avançado, fala-se em novos tipos de conhecimento. Durante muito tempo, Coimbra era a imagem dos temas clássicos da universidade, o direito de Coimbra, sempre famoso, as letras. Hoje em dia, Coimbra já invadiu os terrenos das tecnologias, das engenharias, das ciências, com competitividade, para usar outra palavra do momento. Sem dúvida, Coimbra continua a ter direito e letras muito sólidos, mas tem também a ciência e a tecnologia, tem a capacidade de geração de empresas. O Instituto Pedro Nunes, que é a nossa incubadora, é de longe a melhor incubadora nacional, é uma das melhores incubadoras do mundo, isso tem sido reprovado sucessivamente e, portanto, a capacidade de, com o conhecimento da universidade, gerar empresas e, portanto, gerar riqueza para todos, acho que é algo que neste momento caracteriza a Universidade de Coimbra. Neste novo tempo, Coimbra está enquadrada. O novo tempo traz dificuldades, todos sabemos, às universidades, embora o acordo recente da Troika aparentemente não corte a direito em matéria orçamental das universidades, a verdade é que todas procuram reforçar o seu financiamento, ir à procura de novas formas de obter verbas. Tem sido difícil, é esse um dos maiores obstáculos? É uma das dificuldades, enfim, essencialmente acho que a sociedade já percebe que as universidades não são parte do problema, são parte da solução. E, portanto, está muito disposta a todos os aspectos da sociedade em vir ter connosco para construir coisas novas. Isso é uma oportunidade para nós porque conseguimos obter financiamentos com empresas internacionais, muitos deles. O que é preciso, essencialmente, é que estas restrições que estão a ser colocadas sobre a administração pública, em resultado destas dificuldades orçamentais, não nos impeçam de obter esses financiamentos, não nos dificultem a vida. Portanto, nós precisamos da capacidade de decisão, da flexibilidade de negociar isso com facilidade. Por exemplo, se nós conseguimos arranjar um financiamento internacional de alguns milhões de euros para fazer um trabalho muito concreto, avançado... Mas isso para quem está mais longe da realidade de uma universidade, isso já acontece hoje, não é questão da dimensão, mas a universidade produz investigação rentável. Já produz muitos projetos, já tem um nível de autofinanciamento muito elevado. Há muitas universidades portuguesas, incluindo a de Coimbra, em que mais de metade do seu financiamento já é obtido competitivamente. Não é transferência de orçamento, mais de metade.
Agora, tem que ser mais. Nós percebemos... O que é que mudava? Que obstáculos é que era preciso vencer no imediato? As universidades têm que ter uma concretização clara daquela autonomia que está estabelecida na Constituição. Isto é, nós não temos gerado déficits, as universidades não têm empréstimos para pagar, não têm dívidas a ninguém, nenhuma universidade portuguesa, e, portanto, nós precisamos ter uma flexibilidade que não pode ser restringida pelas dificuldades do país. Tem que perceber que as universidades são, de facto, um mundo diferente, as universidades de qualidade, porque nós muitas vezes metemos tudo no mesmo saco e nós estamos absolutamente disponíveis para ser avaliados. Não somos um mundo à parte, ninguém tem direito a olhar para nós. O país tem todo o direito a olhar para nós e distinguir o trigo do joio, não é? Agora, feita essa distinção, as universidades de qualidade, as áreas das universidades que trabalham em qualidade, têm que ter flexibilidade para funcionar. É por isso que algumas estão a ponderar a passagem à Fundação e mesmo em Coimbra, segundo me confirmou há pouco, está a ser estudada essa possibilidade. É por isso que algumas já passaram e em Coimbra estamos de facto a estudar o problema. O que é que isso vai garantir, essa margem de autonomia? É essa a vantagem potencial da Fundação. Terá outros problemas, mas estamos a estudar isso e está na mesa esse assunto. O que é que as universidades podem fazer quando aumenta o custo do ensino para as famílias? E as famílias em Portugal, já todos o sabemos, vão ter anos de grandes dificuldades, desde a reforma de Bolonha, os segundo e terceiro ciclos, aquilo que as pessoas entendem melhor se falarmos de mestrado e doutoramento, têm propinas elevadas. Como é que se pode evitar que isto seja só para uma elite que tem capacidade para pagar esses ciclos de ensino? Nós não estamos neste momento a olhar para o aumento das propinas conforme resolver as dificuldades orçamentais. Conforme disse, achamos que de facto socialmente não é razoável subir mais do que aquilo que temos. Nós estamos a olhar para os financiamentos que nos vêm da atividade de transferência de conhecimento para a sociedade. É aí que nós estamos à procura, não é no aumento das propinas, porque está no limite. Esse aumento de conhecimento acho que tem muito potencial, talvez seja dos setores em que nos últimos anos, nos últimos decénio, houve mais progresso em Portugal e agora há que tirar rendimento desse enorme avanço na ciência e no desenvolvimento do Reitor João Gabriel Silva, agradeço-lhe a vinda em direto ao Telejornal. Espero que aproveite o resto da festa, que está aí animada e promete durar, pelo menos o som que nos chega indicia uma noite animada. E vai continuar e todos estão convidados a vir cá. Boa noite, com certeza. Muito obrigado. Vamos falar mais disso, da festa desta noite em Coimbra, mas também do que já aconteceu ao longo do dia, sempre com algum álcool a mais, é quase fatal, mas sobretudo com muita animação. Vemos imagens em direto destas zonas circundantes do Mondego, onde se faz a grande festa dos estudantes neste domingo de maio. A Inglaterra está relutante em participar na ajuda financeira a Portugal. Numa entrevista à BBC, o Ministro das Finanças britânico diz que não foi o governo inglês que se comprometeu com os resgates financeiros a países em dificuldades e exemplificou com os casos grego e português. De Londres chega a voz da resistência. George Osborne é o responsável pelas finanças britânicas e o homem que não vê com agrado entregar um cheque assinado a Portugal. We are reluctant participants in that because we are a member of the European Union. There is a loan likely to come from the European Union. I didn't sign up to that approach. It was something signed up to by my predecessor, Alistair Darling, but we have to live with that. And I can't see us ever writing a cheque directly from the British taxpayer to the Greeks or the Portuguese or indeed anyone else. A cautela britânica vem juntar-se à divisão da Finlândia, a ajuda a Portugal. Uma sondagem revela que 47% dos finlandeses estão a favor do empréstimo e 39% estão contra. No caso da Grécia, o governante britânico reconhece as dificuldades que o país está a ter para cumprir as exigências da ajuda financeira concedida no ano passado, mas diz claramente que a Grã-Bretanha não quer participar num novo pacote de ajuda. We certainly don't want to be part of any bailout of Greece, a second bailout of Greece. I think it's inevitable that we are going to look at the Greek package and see what they can do to get through next year. But that might involve additional assistance from, for example, the Eurozone. Os gregos estão com dificuldades em cumprir as condições do empréstimo de 110 mil milhões de euros. O presidente do grupo dos países do euro admite um novo programa de ajustamento com um prazo mais dilatado para o respectivo pagamento. Jean-Claude Juncker reuniu-se de emergência esta sexta-feira com vários ministros das finanças do Eurogrupo, com o presidente do BCE e com o comissário europeu dos assuntos económicos e financeiros.
O encontro seguiu-se à notícia de que a Grécia estaria a ponderar abandonar o euro. O governo de Atenas já desmentiu a informação. Isaltino Moraes diz que não tem medo e que leva sempre tudo até ao fim. O presidente da Câmara de Oeiras vai entregar até à próxima sexta-feira o recurso no Tribunal Constitucional. Isaltino viu confirmada esta semana a sentença de 2 anos de prisão efetiva por fraude fiscal e branqueamento de capitais. Hoje o autarca participou numa iniciativa que levou alguns milhares de pessoas a correr 8 quilómetros. Entre avanços e recuos. É quando eu quiser. Já posso? Já. O processo Isaltino arrancou definitivamente em 2005, quando é constituído arguido. Aproxima-se agora da reta final. Estou a processar o passeio e é isso que eu estou a fazer. Entre as próximas 2 horas, processo o passeio. Mas sendo que a sua vida vai mudar nos próximos meses? A vida muda todos os dias. Todos os dias muda. A convicção da minha consciência é tão forte que me leva a eu nunca pensar, a nunca ter medo de nada. Eu sempre ao fim de tudo. Mas a oposição camarária diz que Isaltino não tem condições para levar avante o mandato à frente da Câmara de Oeiras, dada a possibilidade de cumprir 2 anos de prisão efetiva por fraude fiscal e branqueamento de capitais e a repetição do julgamento por corrupção passiva. Ele irá recorrer e, portanto, aguardamos serenamente aquilo que será o desfecho deste processo. O próximo e último passo é o recurso para o Tribunal Constitucional. O desafio é fazer os 10 mil passos. É isso que é o desafio, estamos a dizer, nos 10 mil passos. Em relação ao seu mandato na Câmara? O mandato continua nos 10 mil passos e amanhã cá estarei a fazer outra vez 10 mil passos e agora faço todos os dias. Isaltino entrega o recurso nos próximos dias. Não falta para nada, agora falar sobre essas coisas. A decisão será conhecida em poucos meses e pode caminhar para 2 anos de prisão. Uma das propostas da Troika para o resgate financeiro a Portugal obriga a uma redução clara do número de municípios e freguesias. Num total atual de mais de 300 câmaras e para cima de 4.000 freguesias, fica certo que muitas vão ter de desaparecer. Quais? É que ainda ninguém sabe, mas a inquietação no poder local já é grande. Quais os municípios, quais as freguesias, quais os critérios? Respostas não se conhecem. Apenas se sabe que a Troika recomenda redução. Vizela é dos mais recentes concelhos do país, com 24.477 habitantes e 7 freguesias. A verdade é que no total de 308 municípios portugueses, 100 deles têm menos de 10 mil habitantes. Pelas ruas de Vizela, a população vai avisando que concelho é para manter. Sim, não concordo. Acho que está. Ainda há pouco tempo, portanto, isto é um concelho jovem ainda, portanto, agora íamos outra vez mudar, não? Juntarmos a outro, acho que não. Gostava que Vizela continuasse a ser conselho e os outros também. Mas sendo assim, se o governo é que manda, eles é que fazem, o que lhe apetece e tudo mais. Olha. Acho que há muitas onde pegar e não a de Vizela. A ideia é emagrecer o peso da administração local na máquina do Estado. Menos verbas, menos cargos, dirigentes, menos repartições. Ou seja, serviços municipais como as finanças terão de ser reduzidos em 40% até 2013. Está prevista uma redução de 6% no efetivo das administrações local e regional, ou seja, quase 10.500 funcionários. Também haverá menos transferências do Orçamento de Estado. Autarquias locais e freguesias também vão receber menos dinheiro no Orçamento de Estado de 2012-2013. São menos 350 milhões de euros a entrar nos cofres, 175 milhões em cada ano. A Associação Nacional de Municípios rejeita a proposta feita pela Troika. Alega que a extinção de autarquias é da competência da Assembleia da República. Ora, ainda esta semana, o antigo Presidente da República, Jorge Sampaio, defendeu que há concelhos e freguesias a mais, há dimensão, escala e recursos a menos. O certo é que a proposta da Troika está no papel. De fora continuam os que eram para ser concelho, mas não são. Então, se eu faço parte de uma terra que luta por emancipação, como é que eu posso estar a concordar com isso? Não concordo que se acabe com as freguesias. Concordo sim é que sejam dotadas de mais meios financeiros para chegarem com o poder mais perto das pessoas e para darem resposta às solicitações que nos são feitas. Se é para tudo ficar bem, vale mais reduzirem. Ao menos é dinheiro que entra no cofre. Não é tirarem as esmolas que te dão uns e aos outros e nas reformas. Canas Senhorim tem mais de 3.500 habitantes. É a segunda maior freguesia de Nelas e há anos que luta por reaver o estatuto de concelho.
Bem dispostos, já os sabíamos bem dispostos então, mas os homens da luta estão a revelar também uma grande diplomacia na Alemanha. Há 2 dias da semifinal do Festival de Eurovisão, já recolheram pelo menos a simpatia do Presidente da Câmara de Düsseldorf. É um tema para depois do intervalo, já volto em direto de Coimbra.